Bom, eu já falei de todas as armaduras do Homem de Ferro dos filmes, mas hoje eu vim trazer um vídeo falando só das armaduras feitas nos quadrinhos. Estarei falando da maioria delas de diferentes universos. Eu colocarei as armaduras em ordem de poder e os feitos delas de cada universo, então será analisado por poderes da mais fraca até a mais forte. Vamos começar com a mais fraca de todas, que era a armadura de gelo, tendo um visual fiel à da Mark I. Bom, nesse universo, o Tony fica preso em um lugar frio coberto de neve, e ele teve que inventar uma armadura adaptada para esse local. O problema é que essa armadura era mal feita, toda remendada, e a única arma que ela tinha era estacas de gelo para usar de lâminas retráteis. Ela era sustentada pelo reator arc do peito do Tony, mas ela era bem fraca ao ponto de se despedaçar, enquanto ele usava ela para combater o Mephisto, que era um vilão bem poderoso. Sendo uma armadura que foi destruída quando ela solta uma super rajada de energia pelo peito, sendo toda destruída por conta da explosão, mas pelo menos o Tony consegue sair vivo e voltar para a linha do tempo certa nesse universo. A próxima armadura, que eu acho não muito interessante, era a primeira armadura clássica dos quadrinhos, e esse visual era quase igual à da Mark I do filme. E provavelmente essa serviu de inspiração para criar a Mark I dos cinemas. Nos quadrinhos, essa tinha já as habilidades básicas do Homem de Ferro, como soltar rajadas de energia das mãos e do peito também, mas essa conseguiu voar nos quadrinhos. O que eu posso dizer é que ela não tinha muita tecnologia por ser uma das primeiras, mas ela podia pelo menos ter as habilidades básicas do Homem de Ferro. Mas Tony usou ela até que muitas vezes. Como ele era rico, ele revestiu o traje com uma camada de ouro, o que deixava ela com mais resistência a grande poder de fogo e poder voar mais alto, e eu gostei mais da versão amarela dela, mas basicamente não muda nada, só a cor e um pouco mais de resistência. Mas por não ter muitas tecnologias, eu considero esse traje não muito funcional. Já a próxima armadura do Homem de Ferro era de um universo diferente, onde Tony Stark era mais jovem. Para criar essa armadura, o Tony jovem pegou qualquer coisa que tinha na Torre dos Vingadores e construiu a armadura e se chamou de Garoto de Ferro ou Rapaz de Ferro. Ele teve que fazer essa armadura correndo, já que ele tinha que ajudar os Vingadores que estavam passando sufoco porque uma variante do Homem de Gelo estava destruindo a cidade. Por ser criada às pressas, ela não tinha muitas coisas que uma armadura moderna tinha. Essa não tinha muitos itens funcionais disponíveis, mas ela podia voar perfeitamente com as habilidades básicas do Homem de Ferro. Ela tinha uma grande capacidade em combate, ganhando de certa forma dessa variante do Homem de Gelo. Mas como se trata de uma armadura sem muita resistência, por ser feita de qualquer coisa, não era uma das melhores. E lembrando que esse Tony de universo mais jovem era menos experiente em combate, então não era muito impressionante, mas eu até que gostei do visual dessa armadura. Agora temos a armadura chamada T-Arctic Armor modelo 14, que também apareceu nos quadrinhos antigos do Iron Man. Bom, essa armadura era feita para suportar o extremo frio de lugares frios, tendo uma tecnologia artificial que deixava a Tony aquecido dentro dela. Ela tinha mais equipamentos funcionais, como mísseis, uma serra de cortar chapa de aço e as habilidades básicas de Iron Man. Essa armadura foi utilizada para ir na base secreta do Tony, que ficava no Ártico, tendo a capacidade em combate caso for preciso, e ela já tinha uma velocidade melhor tanto no ar quanto no combate, e essas cores até que não ficaram ruins. E já até apareceu um modelo quase igual no terceiro filme, que se eu não me engano, era parecida com a Mark 37. Temos outra armadura que apareceu nos quadrinhos antigos também. Esta armadura era usada em hábitos noturnos, sendo uma armadura criada para furtividade, mudando as cores para vermelho e preto, que também tinha integração com inteligência artificial, que deixava ela até um certo tempo camuflada. Ela era feita somente para furtividade, tendo a capacidade de hackear dispositivos eletrônicos. Mas não vai só pensando que ela era uma armadura despreparada para combate. Na verdade, ela era bem armada com as habilidades básicas do Homem de Ferro, mas ela era mais ágil no ar e no combate por não ser uma armadura pesada. Mas como era um pouco menos resistente, ela não era muito eficaz em combate, mas até que era um traje bonito. A próxima armadura era a Hydro Armor, que apareceu também nos quadrinhos.
Essa armadura era revestida com várias chapas de metal feita para suportar a grande pressão da água com um capacete idêntico ao Iron Man clássico. Essa armadura tinha como função combater inimigos aquáticos, sendo bem armada com torpedos e um reator gigante feito para sustentar a força dela. Ela era bem resistente, mas por conta de seu peso debaixo da água, ela se tornava um pouco mais lenta, mas mesmo assim ela era bem forte que em caso de emergência, ela usaria duas lâminas ardentes com um tipo de ácido que faz ela cortar qualquer coisa rígida, mas também isso podia ser usado nos inimigos. Ele até faz uma com a mesma função, mas com um formato mais aerodinâmico, que deixa ela mais leve debaixo da água e rápida. A Centurião de Prata apareceu no terceiro filme, mas ela também apareceu nos quadrinhos antigos. Ela era banhada a prata com vermelho. Ela não era a armadura principal da época, mas Tony já usou ela muitas vezes como uma armadura reserva. Nas coxas e nos braços da armadura, era feito de um material prata misturada com malha de metal, o que permitia a armadura ser bem flexível. Essa armadura podia ser bem portátil, podendo ser levada dentro de uma maleta. O que dá para perceber é que o peitoral da armadura é bem robusto com os ombros pontudos, o que me faz lembrar de armaduras medievais. Ela podia transferir a energia do reator para os repulsores, mas uma coisa que outras armaduras não têm, e essa tem, era lâminas retráteis de vibrânio. Bom, outras armaduras mais avançadas têm lâminas, mas essa só tem essa lâminas específica para ser indestrutível. Agora eu irei colocar a armadura clássica do Homem de Ferro, ou especificamente a armadura vermelha e dourada. Ela era equipada com os armamentos básicos de Iron Man. Ela tinha tecnologia até que avançada. As partes vermelhas da armadura são feitas de metais leves e as partes de ouro é tipo uma malha de ferro, o que permitia ser flexível, podendo ser carregada dentro de uma maleta. Com as cores douradas, ela podia ir bem alto para fazer missões aéreas, e ela podia ser bem rápida no ar, sendo uma armadura decente para o combate. Ela também podia suportar um grande poder de fogo, sendo uma das armaduras clássicas que eu gostei, mas como ela foi substituída por outra ao passar do tempo, essa daqui não se tornou mais a armadura principal. Nos quadrinhos, o Tony desenvolve a armadura chamada de War Machine, ou máquina de combate. Diferente das armaduras que o Tony usa, essa era totalmente armada com metralhadoras, granadas e outras ferramentas. Por ter armamentos pesados, ela não usava os repulsores das mãos para atacar, mas era bem forte com uma resistência grande, sendo uma armadura armada até os dentes. Mas futuramente, ela ganhou mais visuais novos e armamentos. E Tony até entregou a armadura para o Coronel Rhodes, que se tornou máquina de combate, sendo uma das armaduras bem-sucedidas. Agora temos a armadura Extremis, que era um Tony novo. Após o Tony injetar o soro Extremis, as habilidades físicas do Tony estavam mais acima do comum. Graças a esse soro, ele podia se comunicar mentalmente com sua armadura, podendo chamá-la à distância e guardar ela dentro das roupas do Tony, sem ser vista. Esse soro tornava mais fácil a movimentação da armadura, deixando ela bem rápida. Agora, com esse soro tecnológico, a armadura se restaurava quando fosse danificada, aumentando mais o uso de energia e durabilidade. Mas eu coloco ela aqui porque era bem útil para o combate, tendo as habilidades aprimoradas. Agora temos uma armadura que provavelmente você nem sabia que existia, a armadura anti-Transformers. E sim, o Tony chegou a lutar contra Transformers poderosos. Ela era sustentada por um tipo de energia nova mais poderosa, que permitia ela soltar rajadas pelos repulsores, tendo rajadas devastadoras, sendo armada até os dentes. Ela até consegue se manter bem no combate, mas ela tem a desvantagem de se descarregar rápido demais, dependendo de uso de energia. Com essa armadura, Tony lutou contra o próprio Megatron, e ela se manteve bem na luta, mas por conta do descarregamento rápido, ela ficou em desvantagem, sendo decapitada pelo líder dos Decepticons, o Megatron. Ela até que era uma armadura útil, mas como Tony percebeu que não dava para derrotar os Decepticons, Tony desiste, mas essa armadura era bem útil, mas durou pouco. Temos uma armadura antiga também, que era a sucessora da clássica vermelha e dourada. Essa se chamava de armadura modular, que Tony usou ela nos jogos da série Versus. Essa armadura tinha as habilidades das armaduras anteriores, como ter lâminas retráteis da Centurião de Prata, só não era feito do mesmo material. Ela tinha um sistema de camuflagem.
Ela tinha a capacidade de ficar debaixo da água, sendo uma armadura que faz basicamente tudo. Ela era bem armada com o reator triangular. Ela era uma das mais ágeis dos quadrinhos por ter um tipo de energia diferente e forte, com a capacidade de ser imune a ataques elétricos, sendo uma armadura ótima para o combate, que podia controlar outra armadura chamada de Hulk Buster. Bom, a Hulk Buster era uma armadura clássica também, feita justamente para tentar conter o Bulk. Ora, tentar. Não conseguir detê-lo com facilidade. Isso porque você sabe como é o Hulk, ele quebra tudo que existe. Então, a Hulk Buster tinha que ser bem armada com resistência bem forte. Essa armadura era boa de briga, sendo uma das armaduras grandes. Ela tinha punhos de ouro feito para dar socos forte. Apesar dela ser grande, ela não era muito lenta, sendo uma armadura até que rápida. Ela tinha luvas magnéticas para desarmar qualquer um que estiver com armas de fogo nas mãos e também atrair objetos de metal para formar uma bola de ferro gigante, sendo usado como um tipo de estilingue gravitacional. Ela tinha o dobro de tamanho, sendo uma armadura bem útil que tinha uma escotilha de ouro nas costas da armadura que servia justamente para ejetar o Tony em caso de emergência. Agora vem uma das armaduras indestrutíveis. Essa era uma armadura totalmente moderna feita do Mysterium, um metal super resistente que deixa a armadura imune a qualquer coisa. Essa armadura podia absorver impactos de golpes inimigos e converter em energia para mais duração de bateria. Essa armadura tinha vários reatores espalhados pelo corpo justamente para sustentar a agilidade e força dela. Ela tinha escudos no punho da armadura para absorver os impactos inimigos e soltar grandes quantidades de rajadas de energia. Mas até que é uma armadura legal, eu coloquei ela aqui porque ela é basicamente indestrutível. Agora temos uma das armaduras mais violentas do Homem de Ferro e nem um pouco amigável. Essa era a armadura de ferro fria, que era feita para deter ou destruir os elfos negros. Ela era feita de um material imune à magia dos elfos negros, o que dava uma grande vantagem. Ela era bem forte e agressiva, com garras grandes, tendo algumas características do Wolverine em seu comportamento agressivo. Ela tinha vários armamentos, sendo uma armadura grande, capaz de quebrar ossos como a coluna humana, sem dificuldades. Ela tinha projéteis de explosão que fazem grandes estragos, sendo impossível de fugir dela caso você for um elfo negro. Mas agora vem as armaduras mais incríveis criadas pelo Tony Stark, que eu gosto de chamar de armaduras superiores. Agora temos umas das armaduras boas de briga. Bom, você provavelmente sabe quem são os Sentinela. São as máquinas caçadoras de mutantes. Mas esses sentinelas não eram os que a gente conhece. Esses eram sentinelas Starks com os aprimoramentos de Iron Man. Mas essa armadura superava esses sentinelas, sendo chamado de caça-sentinelas ou exterminadoras de sentinelas. Essa armadura era uma das maiores, tendo mais ou menos uns 30 metros de altura. Ela tinha um piloto automático e ela era bem armada, mas durou pouco, porque ela acabou sendo descarregada, mas ela tinha um grande tempo de duração de bateria. Agora temos uma armadura chamada de Prometheus, que era uma armadura capaz de combater seres poderosos. Essa armadura tinha um visual bem grotesco, com vários componentes elétricos espalhados pelos braços e pernas. Ela não era uma armadura amigável por conta da sua aparência bem séria. Ela era uma armadura bem preparada para o combate, com as habilidades bem aprimoradas. Com ela, Tony podia fazer viagens espaciais, além de ter alguns robôs que ajudam o Tony em situações muito difíceis, em que a armadura não consegue lidar, sendo movida por um tipo de energia diferente que deixa ela bem ativa, também tendo a capacidade de transformar os braços em ferramentas como um canhão de plasmas, um ferrão ardente e um escudo. Ela até lutou contra uma versão alternativa do Hulk. Ela simplesmente conseguia aguentar os inúmeros socos desse Hulk. E isso era tipo o nível da Hulk Buster. Só que a Prometheus não ficou danificada e a Hulk Buster com certeza ficaria. Mas eu coloco ela aqui por conta da sua resistência e de suas armas eficazes. A armadura modelo 42 nos quadrinhos, ela tinha as cores pretas e douradas, capaz de ter um modo de infiltração,
que deixa ela camuflada, além de ser uma armadura completa para basicamente tudo. Ela podia criar projeções de holograma nos punhos. Ela podia hackear dispositivos estando longe ou perto deles. Ela tinha um tipo de mini-nave que podia mandar as ferramentas que podem ser montadas na armadura como um tipo de braço, que pode ser usada como várias ferramentas, mas o grande diferencial dela era poder criar escudos e espadas gigantes com campos tecnológicos sendo indestrutível, além de poder manipular matérias. Ela era uma armadura usada para tudo, então colocarei ela aqui. Agora temos a Deep Space, que era uma armadura feita para combater seres espaciais que foi usada para ajudar os Guardiões da Galáxia em seus combates. Essa armadura tinha mais equipamentos e ferramentas do que a armadura preta e dourada, que era mandado em partes, até se formar o equipamento completo, que se adapta para qualquer tipo de situação. E essa armadura podia chegar aos incríveis 1000 km/h. Por incrível que pareça, temos uma armadura pré-histórica bem forte. Bom, nesse universo Tony consegue a espada ou bainha Excalibur, e quem pegasse essa espada ficaria com poderes inimagináveis, o que deixa não só o visual da armadura da hora, mas também muito poderosa. Após ele conseguir os encantamentos dela, ele conseguia combater seres daquele universo como o Luke e outros. Mas infelizmente a armadura ficou sem essa espada, e sem ela a armadura perdia os poderes místicos, mas o interessante é que ela era movida à força de vontade do Tony quando ela usava a espada. Agora temos um universo alternativo, em que o Tony Stark era um tipo de anti-herói. Nesse universo ele desenvolve seu próprio simbionte tecnológico, que se veste instantaneamente no corpo do Tony. Essa armadura simbionte podia mudar seus esquemas de cores, mas as cores principais eram brancas. Eu considero sim um Homem de Ferro superior, porque ela simplesmente deu conta de destruir todas as armaduras antigas de outro universo do Iron Man. Essa armadura tinha a capacidade de se regenerar, além de poder fazer armas tecnológicas com membros do corpo. E ela podia mudar sua aparência mudando de pequeno para uma Hulkbuster simbiante, e esse traje podia ficar dentro das roupas do Tony, sem ser vista, além de ficar conectada ao cérebro do Tony, o que torna ele um pouco mau é obviamente a influência do simbionte tecnológico que é o traje dele. Mas agora vem as armaduras mais apelativas dos quadrinhos, como a Bleeding Edge, que é uma armadura totalmente avançada que serviu de inspiração para a Mark 50 de Guerra Infinita. Essa armadura ficava dentro dos ossos do Tony, podendo se recolher a hora que quiser. Essa armadura era feita de nanotecnologia, o que permite a armadura fazer inúmeras armas de combate. Ela podia se regenerar de qualquer dano, e por ficar dentro dele, quando não está sendo usada, ele podia se conectar com a armadura controlando ela mentalmente, sendo controlada inteiramente por pensamentos. Ela era uma armadura com várias capacidades, podendo mudar a estrutura física dela, se adapta para qualquer tipo de ambiente e várias situações. E ela podia combater seres bem poderosos da Marvel. Mas tem outra com quase o mesmo visual, que para mim é melhor do que essa daqui. Agora temos a armadura imbatível chamada de armadura ou Homem de Ferro Ply, que era feita de nanotecnologia, que tinha as mesmas habilidades de criar inúmeras armas de nanotecnologia. Ela podia se regenerar mais rápido. Ela tinha a capacidade de ficar camuflada, ficar debaixo da água, fazer missões espaciais e, o melhor de tudo, se transformar em uma Hulkbuster e se destransformar. Mas ela, diferente da Bleeding Edge, ela podia ser guardada dentro de um simples relógio, diferente da Bleeding Edge que era nos ossos. E ela tinha a capacidade de ejetar o Tony e ficar no modo sentinela, que é tipo um modo de ficar de guarda-costas do Tony. A armadura bem boa de briga era para combater identidades cósmicas. Essa armadura era feita para destruir a Fênixes, que ela consegue certamente aguentar em uma briga colossal, sendo feita para suportar o calor da entidade cósmica. Mas a capacidade principal dela era usar o reator principal para soltar uma super rajada de energia que destrói qualquer entidade cósmica. Agora temos a armadura chamada de Destruidor de Ferro. Bom, o Odin estava precisando de ajuda e deu a permissão para Tony usar as forjas de Nidavellir, e Tony faz essa armadura com a aparência do antigo vilão do Thor ou o próprio Destruidor. E essa armadura era feita do material Uru, que era o mesmo material do martelo do Thor,
sendo praticamente indestrutível. Mas ela não podia ser destruída por seres poderosos como seres colossais ou seres cósmicos. A armadura que o Tony criou para não ser usada por ele mesmo era a armadura chamada de Odin de Ferro, que tinha os poderes do Odin com os aprimoramentos do Iron Man. Além de ser indestrutível com um olho só, né? Porque o Odin tinha um olho. Ela tinha um visual bem legal e ela era sustentada pelos poderes do Odin. Quando as autoridades da Terra acabam se desentendendo com o Thor, o Tony cria uma armadura abastecida por um cristal asgardiano que deixa ela com bateria infinita. Graças a esse cristal, ela tinha os encantamentos asgardianos sendo indestrutível. Ela era uma armadura perfeita para combater o Thor. Ela durou bastante tempo e conseguiu fazer o Thor passar um sufoco na luta. Ela tinha só os poderes místicos asgardianos e não os poderes básicos, mas ela era bem forte, indo de igual para igual na luta contra o Thor. Mas ela foi destruída na luta, mas ela fica aqui porque ela conseguia ter a capacidade de destruir seres mais fortes do que o Thor. Quando Tony fica preso em uma realidade virtual, ele tinha a capacidade de criar o que ele quisesse, e ele criou a armadura chamada de Godbuster, que as leis da física não fazem efeitos nela, sendo uma armadura sobrenatural. E ela consegue derrotar a entidade que deixa o Tony nessa realidade virtual para morrer. Ela consegue meio que destruir deuses. Mas como era uma armadura que destruía deuses, eu coloco ela aqui. Em um universo alternativo, o Tony desenvolve a armadura mais poderosa de todas, que era a armadura celestial, que tinha os poderes de um celestial bem poderoso, que permitia o Tony destruir linhas do tempo, mas como o Tony era um herói e não um vilão, ele não deixou essa armadura colossal em mãos erradas. Ela até bateu de frente contra o Thanos e fez o Thanos passar sufoco na luta, tendo poderes melhores do que as joias do infinito, que o Thanos teve que usar todas as joias do infinito para derrotar essa armadura. E eu coloco ela aqui por ser a mais poderosa, que pode ter um poder bem mais ofensivo do que as joias do infinito. Mas esse foi o vídeo falando sobre todas as armaduras do Homem de Ferro dos quadrinhos de diferentes universos. Eu espero que tenha gostado.